Se você é uma pessoa que em diversas situações da vida não sabe o que fazer, sempre procura conselho das pessoas e às vezes esses conselhos não são satisfatórios, então essa exposição é para você. Bom, existe um exercício filosófico que se chama, que pelo menos eu dei esse nome, que se chama, a mesa do conselho, né? Que seria o seguinte: você vai procurar conselheiros para você, como, por exemplo, políticos fazem, os reis da antiguidade faziam. Não necessariamente, é mais ou menos isso, tá? É, eu já vou dizendo que eu não sou detentor dos créditos disso, não fui eu que eu criei esse método, apesar de que eu dei uma adaptada aí, né? E é assim, pelo menos, que eu ensino para as outras pessoas. Caso alguém saiba e queira deixar nos comentários da onde foi que viu esse exercício, que soube desse exercício, pode deixar aí para mim nos comentários, porque de verdade mesmo eu não me lembro, não me recordo onde foi que eu li isso, né? A minha memória é muito ruim para essas coisas, eu até admiro as pessoas que, por exemplo, eu tinha um amigo que ele decorava, se ele gostava de um filme, ele decorava exatamente todas as falas. Ele dizia coisas do tipo, olha, o cara vai falar isso, a resposta vai ser essa, a tréplica vai ser essa. E ele falava exatamente como a pessoa do filme dizia, né? Ou aquelas pessoas também que por exemplo, vão recomendar livros e eles falam, olha, esse trecho aqui que eu estou te falando, ele está na página tal, no capítulo tal, o livro se chama isso, o autor é esse, da editora tal, e publicado no ano tal. Eu fico impressionado com essas coisas, mas eu não sou assim. Enfim, mas o exercício é interessante. Ele consiste em você é, imaginar. O exercício basicamente envolve imaginação, então você precisa ter isso bem desenvolvido em você. Como é que a gente pode desenvolver a imaginação? Através de leituras de livros, né? E exercitando bastante a criatividade em outras atividades lúdicas. Talvez algumas pessoas tenham dificuldade já adultas, né? De conseguir executar esse exercício plenamente, mas vale a pena tentar. Então, o que eu faço? Eu imagino que, sabe a tábua redonda do rei Arthur, aquela lenda? Eu imagino que existe uma sala com uma mesa redonda, com várias cadeiras, né? E pessoas que eu admiro, ou figuras históricas que eu admiro, elas começam a se sentar nessa mesa redonda aí. Você pode imaginar quantas pessoas a sua criatividade e imaginação permitir. 6, 7 pessoas, até mais ou menos, né? Tanto faz. E esse exercício, percebam que ele envolve bastante a cultura da pessoa. Como eu disse, não é todo mundo que vai conseguir executar esse exercício plenamente. Envolve a criatividade, envolve a cultura. Por exemplo, tem pessoas que elas vão simplesmente imaginar pessoas ordinárias sentadas nessa mesa. Quando eu falo ordinárias, seriam pessoas comuns do dia a dia, tá? No sentido literal da palavra, não é ordinária de pessoas ruins, tá? Pessoas comuns. Então você pode imaginar que nessa mesa de conselheiros estão, por exemplo, os seus pais, seus tios, um amigo que você considera bastante, que você costumava desabafar ou pedir conselho, um professor do passado, né? E também você pode, como eu falei, de acordo com a tua cultura, você pode encher essa mesa de figuras históricas. Você pode, por exemplo, colocar, sei lá, sentado nessa mesa Sócrates, Platão, né? Filósofos que você admira, Aristóteles. Você pode também colocar figuras de cada segmento, digamos assim, né, de cada área do conhecimento humano. Você pode, sei lá, ter uma mesa que tá Platão, aí uma mesa que tá
Bom, não sou muito fã do cara, mas sei lá, o Elon Musk, né? Só para citar alguém bem distante, entre aspas. É uma figura, sei lá, política, Napoleão Bonaparte. Enfim, aí vai como eu falei, da sua cultura e da sua criatividade. E aí é lógico que também vai um pouco do conhecimento psicológico que você tem dessas figuras históricas, né? Por exemplo, você não vai imaginar que você fez uma pergunta, por exemplo, para Platão e ele te respondeu mais ou menos assim: Ah, então, meu brother, é aquela menininha lá, você entende, irmão? Né? Esse tipo de gíria. Provavelmente Platão não responderia assim, né? Então, por isso que é importante também essa questão do exercício imaginativo e do seu intelecto, né? Porque não sei se você que está me ouvindo consegue ou não, mas eu pelo menos consigo e várias outras pessoas conseguem imaginar alguma pessoa que elas conhecem numa situação, como que seria o raciocínio daquela pessoa frente a essa situação, como ela se moveria, né? Como gestos e tudo mais, como ela falaria, né? Verbalizaria o que ela está pensando, se for um gago, se é uma pessoa que fala de uma maneira mais agitada, gesticulando, se é uma pessoa que fala mais pausadamente, quais são as escolhas das palavras, né? Então isso tudo é importante. E o objetivo desse exercício exatamente para isso, para que você se aconselhe com essas pessoas, né? Para os seus dilemas da sua vida. É lógico que você não vai perguntar coisas banais, por exemplo, com que roupa que você vai usar para sair. Você consegue imaginar fazendo uma pergunta tão banal assim para Platão e Aristóteles? Né? Não. Então são aqueles momentos que a gente está realmente numa encruzilhada na nossa vida e a gente está procurando essas respostas. Percebam que para você chegar a esse nível do exercício, a esse nível de verossimilhança, né, de fidedignidade, você não vai poder criar todo esse ambiente que você tem que criar na tua cabeça realizando coisas banais na sua vida. Por exemplo, você não vai poder fazer esse exercício no meio do trânsito, lavando louça. Então eu recomendo que vocês preparem seu ambiente físico mesmo, né, que vocês estão, de uma maneira que te facilite a criação desse ambiente interior, né, para realizar o exercício. Esse exercício parece muito com a meditação, né? Então você vai ter que, por exemplo, estar num lugar silencioso, um lugar que você não vai ser interrompido por outras pessoas, né? Ou que você esteja na iminência de ser interrompido por outras pessoas, porque você não vai. Se você tiver isso, né, iminência de ser interrompido, você provavelmente não vai estar no estado emocional correto para fazer esse exercício, né? Por exemplo, a sua ansiedade pode subir porque você pode ficar preocupado que vai chegar alguma pessoa para te interromper, né? Então tem que ser um ambiente tranquilo, silencioso, calmo, que ninguém vai te interromper. Eu já dei alguns exemplos em outras exposições de como você pode fazer uma meditação propriamente dita, né? E algumas pessoas precisam da ajuda dos seus 5 sentidos para estar num estado mental adequado para fazer esse tipo de meditação. Então, algumas pessoas, sei lá, precisam de ter uma música relaxante, outras precisam de estar com um cheiro agradável no ambiente. Aí vai de cada um. Eu, particularmente, não uso nada disso, né? E também, à medida que você vai fazendo exercício, vai ficando mais fácil para você fazer o exercício e entrar no estado mental adequado. Percebam também que eu falei que isso se parece com uma meditação, tá? Mas não é uma meditação propriamente dita. Eu digo isso porque tem algumas pessoas que têm problemas com meditação, não gostam e
Então, como eu falei, se assemelha, não é que realmente seja uma meditação. E aí tem esses níveis que eu disse, às vezes você só vai conseguir pensar nessa mesa do conselho com pessoas ordinárias e tem pessoas que já conseguem elaborar uma mesa do conselho mais rica, né, em termos mentais, ou seja, com essas figuras históricas que eu mencionei. Eu acho que todo mundo que vai fazer o exercício pela primeira vez pode começar fazendo com pessoas ordinárias, para depois tentar elaborar uma mesa mais rica com essas figuras históricas, né? Então, como eu falei, tem que ter uma preparação mental, inclusive também para você iniciar a técnica na tua cabeça. O que eu imagino? Eu realmente me imagino entrando dentro de uma sala e geralmente essa sala está escura, tá? Ela está à meia luz. E olha, esse tipo de preparação mental que eu faço aí é uma coisa bem particular minha. Foi assim como que eu comecei a imaginar desde o começo. Não é necessário que você faça exatamente igual. Pode ser que você prefira imaginar num campo, numa praia, num ambiente bem iluminado. Cada um vai imaginar da maneira que quiser. Bom, eu imagino que eu estou entrando nessa sala meia luz, existe essa mesa redonda e essas figuras históricas vão entrando uma a uma, né? Então, estão com as figuras históricas que eu escolhi. Essas figuras históricas, elas têm a personalidade bem diferente uma das outras. E eu coloco uma questão, uma pergunta de algo que realmente, entre aspas, me atormenta ou me preocupa muito, né? E me coloco aí, apresento a questão e me coloco à disposição para qual dessas figuras queiram falar comigo, né? Então, não é que eu faça realmente uma pergunta direta, por exemplo, Platão, o que você acha disso? Simplesmente imagino todos que, né, enfim, que todos entraram na sala, se sentaram ao redor da mesa, né, a mesa é redonda, sentaram nas cadeiras, apresentei a questão, ou seja, se eu visualizei cada um entrando na sala, eu sei exatamente onde cada um está, qual a posição que eles estão, e você deixa somente fluir, você deixa somente fluir. Alguma dessas figuras vai acabar se apresentando, né? Para falar, para te dar o conselho, a visão dela. Com qual figura eu começo, tá? Essas perguntas não cabem aqui. Eu não sei nem explicar como que como que essa estruturação toda acontece. Eu sei explicar a estruturação que é necessária de como você criar o exercício na tua cabeça, né? Como eu estou explicando para vocês agora. Mas por que algumas figuras se apresentam primeiro? Pode ser ter a ver com seu próprio, sim, pode ter a ver com a sua própria personalidade, com o seu humor na hora, né? Mas isso não é tão importante do porquê, quem foi, levantou a mão ali na hora para falar, etc, né? Eu sei que isso acaba acontecendo. Então, algum deles vai se levantar, vai falar, ele vai dar o conselho. Não é necessário, né? E isso tudo vai depender, como eu falei, da sua criatividade, cultura, personalidade, etc, né? Não é necessário que todos ali deem a sua visão, alguns vão querer falar, outros não, como acontece numa reunião normal, comum, né? No nosso dia a dia de trabalho. E alguns deles vão ali se levantar e você vai ver que é interessante porque talvez uma figura se levante, te dê um conselho, e outra figura se levante e dê um conselho completamente oposto, né? Então, talvez você, sei lá, imaginou ali um sábio ali no lugar, ele vai falar da maneira ponderada dele, pesando os prós e os contras, né? Talvez ele fale de um jeito calmo, tranquilo,
Aí talvez você, sei lá, imagine uma figura histórica, como eu falei, um conquistador, sei lá, um Júlio César, um Napoleão Bonaparte. E talvez ele vá falar de uma maneira mais enérgica, mais forte, batendo na mesa, gesticulando muito, falando que você tem que tomar uma ação imediata, né? É... Então, até mesmo nesse exercício podem haver conflitos, mas geralmente a pessoa que fez o exercício sai com uma resposta pronta do o que ela tem que fazer, qual é o conselho mais adequado ali naquele momento, né? Às vezes também você vai poder misturar elementos aí de uma mesa de conselho mais ordinária, como eu falei, de pessoas mais simples do seu dia a dia, com essa mesa de pessoas extraordinárias, né? As personalidades, né? Então talvez ali, sei lá, esteja a sua vozinha, a sua mãe, e ela vai te dar um conselho, né? Meu filho, você poderia fazer tal coisa, vai falar de um jeito mais amoroso. E não há nenhum problema nisso, né? Aí fica a critério da pessoa que está fazendo. Bom, esse exercício funciona mesmo ou não, né? Olha, não só para mim tem funcionado, mas das pessoas que eu entrei em contato que fizeram esse exercício, geralmente elas me relatam o seguinte: eu estava com um problema na minha vida, um problemão, eu ficava pensando no problema e não conseguia encontrar uma solução. Eu conversava com os meus amigos sobre, e mesmo assim não ficava satisfeito, não encontrava uma solução. Então eu consegui me acalmar, porque é necessário que você faça esse exercício um pouco mais calmo, né? Baixou a ansiedade, baixou o estresse. Fiz o exercício e depois eu voltei com diversas ideias para resolver o meu problema. Sabe, como num passe de mágica, né? E percebam que, entre aspas, a resposta sempre esteve dentro de você, né? É isso que é importante e eu valorizo muito como psicólogo. Exercícios, técnicas em que o paciente, né, o meu cliente, etc., encontrem a própria resposta dentro deles, né, que eles aprendam a pensar por si mesmos. Eu sempre falei contra psicólogos que incentivam que o paciente fique dependente deles, né, que eu chamo de psicólogos caça-níqueis. Eu acho que você sempre tem que valorizar e incentivar a independência do paciente, mesmo que no futuro você vá perdê-lo, né? Para que se um dia ele não puder mais comparecer às suas sessões, você vier a faltar de alguma maneira, ele consiga se virar de uma maneira razoavelmente bem sozinho. E é isso, pessoal. Tentem fazer o exercício aí, depois vocês me falem aí se funcionou para vocês ou não, né? E cultivem esse hábito, então, porque das primeiras vezes pode parecer difícil fazer o exercício, mas com a persistência tudo começa a correr naturalmente, né? E vai ficar cada vez mais fácil até de vocês entrarem no estado adequado para poder realizar o exercício de maneira satisfatória. Muito obrigado e até a próxima.